as repercussões sobre as conversas e cartas encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os documentos estava um pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O texto foi salvo no aparelho do ex-mandatário 2 dias depois da operação em que Bolsonaro teve o passaporte apreendido. Aí, ó, o que disse, né? Tamo lá, foi a carta que foi encontrada, de acordo com as investigações da Polícia Federal, no celular de Jair Bolsonaro. Apresento este requerimento solicitando a concessão de asilo político à minha pessoa, Jair Messias Bolsonaro. Assinou ali, ó, né, Síria? Pois é, e segundo a Polícia Federal, o arquivo de 33 páginas aponta que Bolsonaro se diz vítima de perseguição política aqui no Brasil. Os investigadores ressaltaram que o documento, mesmo sem data e assinatura, demonstra uma estratégia para tentar evitar a aplicação da lei penal. A polícia informou que o arquivo foi criado no celular com o usuário identificado como Fernanda Bolsonaro, nora do ex-presidente. O pedido foi modificado pela última vez em 12 de fevereiro, mesma data em que Bolsonaro se refugiou na Embaixada da Hungria no Brasil. Também no celular de Jair Bolsonaro, a polícia encontrou diversas conversas entre ele, o filho Eduardo e o pastor Silas Malafaia. Nos textos e áudios, pai e filho se desentendem em vários momentos e há muitas trocas de xingamentos. No áudio enviado a Bolsonaro, Silas Malafaia xinga Eduardo Bolsonaro. Vem teu filho babaca falar dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso, dele um esporro, cara, mandei um áudio pra ele de arrombar e disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda, de vaidade. Em outras mensagens, o filho aconselha Bolsonaro sobre como agir contra o ex-presidente e reforçar as sanções, né, contra Alexandre de Moraes e a Corte Suprema Brasileira. O deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, negou qualquer tentativa de interferir em processos aqui no Brasil. Ele afirmou ainda que age em defesa das liberdades individuais. Eduardo gravou um vídeo defendendo o pai, reafirmando a parceria com Silas Malafaia e fazendo ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia, né? Vazaram, mais uma vez, através do Phishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, do que para dizer o seguinte, pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. O pastor Silas Malafaia também foi às redes sociais depois de ser indiciado e fez críticas duras ao ministro Alexandre de Moraes. Mais uma prova inequívoca que Alexandre de Moraes, o ditador da toga, promove perseguição política e agora a religiosa também. Eu venho denunciando os crimes desse ditador durante esses 4 anos, mais de 50 vídeos, todas as manifestações que eu coordenei, eu venho denunciando os crimes dele. E agora a última, ao chegar hoje de Portugal, fui inaugurar a igreja, pregar em igrejas nossas lá, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, eu fui interceptado pela Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes. Meu celular apreendido, cadernos meus de mensagens bíblicas. Eu sou a moda antiga, eu uso caderno. Ah, tem vários aqui, tem um monte de caderno aqui. O delegado aqui do Rio, que me atendeu, um cara muito gentil, ligou pro delegado lá de Brasília, o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes, perguntando, mandou apreender meus cadernos de mensagens bíblicas. E o pior, apreender meu passaporte, eu sou criminoso. Que país é esse, gente? Tem cabimento uma coisa dessa? Eu quero perguntar, senhor Barroso, presidente do STF, o senhor tem medo dele?
Gilmar Mendes, decano do STF. O senhor tem medo dele? Vocês têm medo desse cara? Aonde nós vamos parar? Vejam o que esses caras fazem. A Polícia Federal, a Gestapo de Alexandre de Moraes, não é a Polícia Federal Geral, na quinta-feira libera a imprensa oficial de Alexandre de Moraes de que eu estava sendo investigado no inquérito. Nem eu sabia, nem meus advogados. E agora, as minhas conversas com Bolsonaro são todas expostas, conversas pessoais. Eu não posso falar. Se eu falar do inquérito, eu sou preso. Mas a Gestapo de Alexandre de Moraes vaza para a imprensa oficial. Malafaia quer se vitimizar. Agora, quero dizer, seu ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tu escolheu o cara errado. Não tenho medo de você. Não vou parar e tu vai ter que me prender. E agora, um momento de uma ameaça grave feita ao ministro Alexandre de Moraes. Em um discurso na Câmara dos Deputados, o parlamentar Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirmou que vai, abre aspas, acabar com a vida, fecha aspas, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, que dia para se dizer, mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal, o STF, continuem perseguindo as pessoas. Vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho exato. Para que daqui a pouco tempo este país seja uma desgraça definitiva. Eu quero repudiar a perseguição contra não somente um cidadão, mas um dos homens mais eloquentes do Evangelho brasileiro, pastor Silas Malafaia, que não merecia ter passado pelo que passou hoje ao chegar no Brasil. Alexandre de Moraes, presta atenção, o seu dia, o seu fim está próximo e nós vamos acabar com a sua vida, porque você não pode fazer o que você está fazendo. Ainda dentro do assunto sobre o indiciamento de Jair Messias Bolsonaro, do filho dele e do pastor Silas Malafaia, o assunto ganhou repercussão em vários países. Os jornais Clarín, La Nación, El País, Associated Press e Washington Post, New York Times destacaram o indiciamento do ex-presidente e do filho dele pela Polícia Federal. O caso envolve suspeitas de coação no curso do processo sobre tentativa de golpe de Estado de 2023. Pois é, e os veículos internacionais falam também do documento enviado ao presidente argentino Javier Milei com pedido de asilo político. Segundo o jornal argentino Clarín, a existência dessa minuta foi registrada em relatório da Polícia Federal. Já o La Nación detalhou o indiciamento, mencionou a acusação contra o ex-presidente e o filho e também relatou uma transferência de R$2 milhões feita pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Pois é, gente, e olha só, inclusive além também dessas informações, nos Estados Unidos, a Associated Press revelou mensagens em que Eduardo teria chamado o pai de ingrato ao citar esforços para influenciar o governo Donald Trump. O Washington Post reproduziu a reportagem e destacou que, segundo o porta-voz de Milei, o governo argentino não recebeu nenhum pedido formal. O New York Times lembrou que Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria em Brasília, o que teria sido um movimento de busca de apoio do premier Viktor Orbán, além de relacionar o indiciamento às invasões de 8 de janeiro em Brasília. Na Europa, o jornal espanhol El País reforçou a existência da transferência bancária feita por Michele Bolsonaro à nora Heloísa, mulher de Eduardo. Já a agência italiana ANSA registrou a operação de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia e o conteúdo de trocas de mensagens que, segundo a Polícia Federal, mostrariam tentativas de intimidar autoridades e também de atrapalhar investigações. Estão aí as imagens aí dos jornais com essa repercussão toda em Síria. No The Guardian, André, jornal de Londres, o destaque é a acusação da Polícia Federal contra o ex-presidente e o filho Eduardo por tentativa de interferência no julgamento e incentivo às autoridades dos Estados Unidos a pressionar o Supremo Tribunal Federal.
Luciene Landim, como é que está sendo aí a repercussão dessas novas informações, muitas informações, né, apuradas pela Polícia Federal? Como que está o clima aí por Brasília? Muitas informações desde ontem, né, Síria? A gente pode falar que essa situação toda, claro, repercutiu muito, mas essa troca de mensagens entre Eduardo, Jair Bolsonaro e Silas Malafaia repercutiu até o mesmo tanto. Eu separei algumas declarações para a gente falar aqui, tanto de integrantes da base governista quanto da oposição aliada justamente à família Bolsonaro. Por exemplo, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, disse que o Brasil não pode se curvar a ameaças, pressões ou chantagens de quem vive de instabilidade e caos e que é hora de reafirmar que as instituições são mais fortes do que surtos autoritários de qualquer clã. Ele disse ainda que o país não vai ser refém da alucinação de uma família em colapso. A gente tem também declaração da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que falou justamente sobre essas mensagens. De acordo com ela, esse conteúdo é a prova definitiva da conspiração de golpistas contra o Brasil. Ela disse que são conversas indecentes entre pessoas que comemoram sanções contra a economia, que tratam a justiça, que tramam contra a justiça e não se incomodam com consequências para o país e para a população. A oposição também se manifestou bastante, inclusive ontem, depois da operação da Polícia Federal, puxou um coro em favor ao pastor Silas Malafaia, dizendo que, abre aspas, somos todos Malafaia, mas passou também a defender Eduardo e Jair Bolsonaro. A gente tem, por exemplo, a manifestação do líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, dizendo que existe uma lei que nem Lula, nem Alexandre de Moraes e nem ninguém vai escapar, que é a lei da semeadura, citando justamente trecho bíblico para tratar sobre esse assunto. A gente tem também manifestação de um dos filhos de Jair Bolsonaro, que é do vereador Carlos Bolsonaro. Carlos questionou onde estão os tais diálogos explosivos. Questionou também se alguém falou em golpe, em diálogos cabulosos com o tráfico, palavra usada por ele também, em desvio de INSS, e ele mesmo respondeu, disse que não, que o que existe é mais um vazamento ilegal da Polícia Federal criado para manipular narrativas e tentar mais um dia destruir reputações. A gente teve também manifestações mais enfáticas, como a do próprio deputado Zé Trovão, que a gente falou agora há pouco, dizendo que Alexandre de Moraes deve prestar atenção porque o dia e o fim dele estão próximos e que vão acabar com a vida dele, né? A gente tem também mais uma para destacar do jornalista Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos e atua juntamente com Eduardo Bolsonaro em busca de sanções contra o Brasil. Por que a gente traz essa manifestação? Paulo Figueiredo disse que, diante dessa situação toda, a oposição deve ocupar a Câmara dos Deputados mais uma vez para pressionar o avanço da anistia aos réus e condenados pelos atos de 8 de janeiro, mas ele também mandou um recado ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dizendo que a substituição de Mota é mais simples do que parece, do que se imagina. Então, justamente uma pressão a mais pela anistia. Lembrando que a Polícia Federal também encontrou diálogos e entendeu aí por essas mensagens encontradas que o interesse na anistia é também pessoal a Jair Bolsonaro e não somente a essas pessoas que foram presas e condenadas por esses atos de invasão e depredação dos prédios públicos aqui em Brasília. Síria, André. É isso aí, gente. E olha, é tanta informação, né? Indiciamento, mensagens, ameaças, acusações de injustiça, que a gente fica até meio confuso sobre o que está realmente acontecendo. Então, a gente vai chamar aqui o advogado criminalista Eduardo Milhomens para nos ajudar a desvendar essas informações. Já agradeço aqui, dou muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Doutor, o senhor vê como perseguição as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Boa noite, André. Esse inquérito, ele nasceu exatamente de um inquérito que veio do inquérito principal que apura onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está não indiciado, mas denunciado por crime contra a democracia. E dentro desse inquérito foi aberta uma nova investigação, um novo link de investigação, por causa dessas pressões, dessas ameaças que foram sendo feitas durante o processo para que este processo acabasse.
Dentro do Código de Processo Penal, isso é um tipo de crime. É um crime em que você faz uma coação para as partes do processo, exatamente para que esse processo não tenha o fim dele, que é uma sentença, seja ela condenatória, seja ela absolutória. O que me parece é que a gente está levando para o campo só político uma questão que é processual. E exatamente por isso foram apreendidos esses elementos que ainda não são provas, porque a gente tem que verificar a legalidade deles, se todos tiveram a devida decisão e etc. Mas, a princípio, assim, a gente não tem também todo o conteúdo que temos ali, mas, ao que parece, com o indiciamento, a polícia encontrou elementos para que revelam autoria e materialidade do crime de coação no meio do processo. Agora, doutor, uma boa noite para o senhor. Uma informação divulgada agora à tarde pela CNN é que a Polícia Federal já tem pronta uma cela especial temporária para o caso de prisão em regime fechado, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia essa decisão? Como que essa decisão pode ser interpretada? Boa noite, Síria. Veja, eu não sei se a Polícia Federal está planejando para uma eventual condenação, ou se ela está planejando essa cela especial, né, cuja o ex-presidente tem o direito, exatamente por um pedido que a própria polícia já fez, que foi da prisão preventiva. Ela não foi deferida pelo Alexandre de Moraes no primeiro momento, depois o Alexandre de Moraes ele revisitou essa decisão e aumentou ali a cautelar para prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica, mas aqui tudo indica, se houver um próximo passo, teríamos uma prisão preventiva, que já foi até avisada na decisão do ministro Alexandre de Moraes, caso continuasse esses eventos, uma prisão preventiva, e eu acredito que por isso a Polícia Federal esteja se preparando caso venha acontecer essa prisão preventiva. Agora, como é que o senhor explica para a gente que fica a situação agora de Jair Bolsonaro com mais um indiciamento? Quer dizer, ele está com o julgamento marcado para o mês que vem, ele, outras 7 pessoas supostamente envolvidas em uma tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, depredação de patrimônio público, enfim, uma série de crimes, 5 pelo menos, mas esse indiciamento ele se sobrepõe aos outros. Se ele for condenado agora no mês que vem, depois vem outro julgamento, ele pode ser condenado a mais tempo ainda? Sim. Esse indiciamento é o primeiro passo que a gente tem dentro da persecução penal, dessa investigação criminal, que o delegado indicia. E ele, ao final, se ele relatar e indiciar, o Ministério Público vai ter um tempo para verificar essas provas, e o Ministério Público ele vai denunciar, caso ele entenda que exista o crime ali, ele vai denunciar aquelas pessoas por esses crimes. E a partir daí nós vamos ter um novo processo, onde vai se abrir vista para as defesas, para a acusação. Nós vamos ter todo o que a gente viu desse primeiro processo, e ao final ele pode ser condenado novamente. Lembrando que se ele for condenado nesse primeiro processo agora, que ele vai responder, que já está chegando ao seu final, já tem até julgamento previsto para setembro, ele, numa próxima condenação, ele deixa de ser réu primário, ele passa a ser reincidente, e pela reincidência existe um aumento de pena por causa dessa reincidência. Caso ele seja condenado novamente nesse processo, essas penas, caso ele esteja cumprindo pena no primeiro, essas penas vão se unificar e vai aumentar o tempo dele de prisão, pena, né? Prisão efetiva, com trânsito julgado da condenação. Agora, esse indiciamento pode levar automaticamente à prisão preventiva, ou isso ainda depende de novas decisões judiciais? O indiciamento nunca leva, Síria, à prisão preventiva. Tem que haver aqueles mesmos elementos da prisão preventiva, efetivamente, para a gente ter
um pedido da Procuradoria da prisão preventiva, colocando os motivos por que ela está pedindo essa prisão preventiva, né? Um dos motivos pode ser o indiciamento ou os elementos que foram colhidos nessa investigação, que se apresentam cabíveis dentro de uma prisão preventiva, e a partir daí o judiciário vai analisar, no caso o ministro Alexandre de Moraes, se é cabível ou não a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a gente já falou sobre esse assunto aqui, mas é sempre bom a gente tentar imaginar o que vai acontecer depois. A gente tem o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que está preso em prisão domiciliar porque apresentou um quadro de saúde ali, hipertensão, apneia do sono, depressão, enfim, 3 enfermidades ali, ou alguma outra coisa também, que ele acabou conseguindo arrancar ali uma prisão mais solidária, né? Ficar em casa, numa cobertura lá onde ele mora, lá em Alagoas, de frente para a praia e tudo. Agora, no caso de Jair Bolsonaro, que teve um laudo médico recente, mostrando que são infecções nos pulmões, gastrite, faringite, ele está com uma série de problemas de saúde que naturalmente dependem, isso para qualquer pessoa, pode ser Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser eu, pode ser qualquer um, dependem de um tratamento e um cuidado constante. Você viu uma possibilidade de, depois de várias condenações por parte do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente, de ele vir a conseguir essa prisão domiciliar ou algo parecido que lhe dê ali uma condição para cuidar da saúde? André, existe em nosso ordenamento a que a gente chama da prisão humanitária, que no caso de doença, no caso de pessoas mais idosas, né, acima de 80 anos, pessoas enfermas, elas necessitam, em vez da cadeia não dar a elas capacidade de um adequado tratamento, a prisão domiciliar, neste caso, é a necessária por questões humanitárias. Sempre lembrando que no nosso Código de Processo Penal e na nossa Constituição não existe pena corporal, não existe pena desumana, não existe tratamento cruel e não existe pena perpétua. Então, se a pessoa está ali adoentada e a nossa cadeia, nosso sistema prisional não tem condições de tratá-la, é conveniente e necessário e legal que ela seja colocada na prisão domiciliar. Quanto à prisão domiciliar, André, eu sei que muita gente fala, mas ele está lá no apartamento dele e é de frente para o mar, igual o ex-presidente Collor está e tudo, mas talvez também a gente tenha que indicar que, às vezes, você numa cela de frente para o mar seja mais doloroso você não poder ir ali dar uma olhadinha no mar do que efetivamente você estar num lugar onde você não veja nada. Então é muito importante que a gente entenda que prisão domiciliar é pena privativa de liberdade também. Agora, Eduardo, esse processo pode gerar, na sua avaliação, instabilidade institucional ou não? Nossas instituições brasileiras, eu digo, né, elas estão fortalecidas para lidar com casos como este? Elas estão sendo testadas ao seu máximo. Eu acho que as instituições, caso elas passem por este teste e a gente consiga uma estabilidade institucional, uma manutenção dessa estabilidade institucional que se mantém, apesar dos gritos, dos manifestos, as instituições estão funcionando e elas vêm funcionando. Se elas continuarem assim, passar por essa prova de fogo que elas estão passando, acredito que a democracia e o nosso sistema como um todo vai sair muito mais fortalecido agora. E no caso a gente está falando muito do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas no caso do filho dele, Jair Bolsonaro, quais as consequências que esse indiciamento pode ter para ele? A gente pode falar em inelegibilidade, o que pode acontecer? Uma condenação, o indiciamento, ele não traz alguma consequência ao direito dele de votar e de ser votado. No caso da condenação, sim. Havendo qualquer condenação criminal, a pessoa perde os direitos políticos. E perdendo os direitos políticos, ela não pode ser votada ou também votar. Então, ela perde aquilo que ela tem de consequência.
Mas parece também que as instituições estão fora da seara criminal que a gente está falando aqui. Outras instituições também trabalham por essa questão. Caso ele seja cassado, ele também perde o direito dele político de voltar a se reeleger. Então a gente tem algumas situações que já foram ponderadas e postas, demonstrando que isso pode acontecer tanto na seara criminal, caso haja uma decisão transitada em julgado e condenatória, como também na seara política. O Congresso pode decidir pela cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele perdeu os direitos políticos dele também com essa decisão. Certo. Agora, Eduardo, eu vou pedir, inclusive, para a gente colocar de novo aqui um trecho de uma fala de um deputado federal, Zé Trovão. Queria entender direitinho com o senhor o seguinte: afinal de contas, aonde está o limite entre cometer um crime ao fazer uma ameaça e não existe crime? Coloca pra gente a fala do Zé Trovão aí, o que ele falou em plenário, isso foi ontem. A gente pegou essa fala dele hoje. Vamos ouvir. Senhor presidente, que dia para se dizer, mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal, o STF, continuem perseguindo as pessoas. Vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho exato para que daqui a pouco tempo este país seja uma desgraça definitiva. Eu quero repudiar a perseguição contra não somente um cidadão, mas um dos homens mais eloquentes do evangelho brasileiro, pastor Silas Malafaia, que não merecia ter passado pelo que passou hoje ao chegar no Brasil. Alexandre de Moraes, presta atenção, o seu dia, o seu fim está próximo, e nós vamos acabar com a sua vida, porque você não pode fazer o que você está fazendo. Ô Eduardo, agora me tira uma dúvida, que realmente hoje à tarde, na hora que eu ouvi essa fala dele, eu falei, gente, mas peraí, nós vamos acabar com a sua vida. Isso um deputado federal falando com inúmeras câmeras, isso está sendo reproduzido em todos os lugares. É crime ou não é crime fazer uma coisa dessa? A imunidade parlamentar, André, essa imunidade que a gente acho que os poderes, e principalmente os nossos governantes e as pessoas que trabalham no poder legislativo, no poder judiciário, em todos os poderes, o funcionário público em geral, ele tem que começar a entender qual é o limite da sua imunidade. Ninguém tem imunidade dentro de uma democracia, ninguém tem imunidade absoluta. Não existe esse tipo de imunidade em nenhum país que se chame-se democrático. Isso é o tipo de imunidade que nós temos em um rei, em um imperador, em um regime onde uma pessoa manda em todas as outras. E o que ele falou está falado. O limite é posto pela lei. E o Código Penal é uma lei. A imunidade parlamentar dá a ele uma imunidade contra injúria, contra alguns tipos de difamação, contra a calúnia, até existe uma discussão sobre isso, mas a ameaça contra a vida, ainda mais de um órgão que é o ministro Alexandre de Moraes, afinal de contas, ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Poder Judiciário que a gente tem no nosso país, é de extrema relevância e de extrema ilicitude. Não se pode, não existe esse tipo de imunidade para ninguém. E aqui eu não estou falando de um deputado federal, também o Alexandre de Moraes não pode fazer isso contra ninguém ou outro deputado. Esse tipo de atitude é ilícita, é um crime que está no nosso Código Penal e deve ser coibido. Com certeza, até porque, neste caso, atentou contra uma autoridade, como um funcionário público, querendo generalizar aqui, o Ministério Público já pode tomar as providências sem qualquer movimentação por parte da vítima, que é, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, né?
Agora, Eduardo, como que um caso como esse do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que ele deixa de aprendizado, de lições aí para a democracia brasileira em termos de freios e também de contrapesos institucionais, hein? O que a gente percebe, Cira, é muito interessante essa pergunta que você falou, e o check and balance, os freios e contrapesos dos poderes, os poderes têm, claro, existe uma zona cinzenta entre eles, onde a gente não tem a competência de cada um, eles se misturam ali na competência, e às vezes isso gera atrito. E principalmente dos governantes, a gente necessita que eles não sejam uma fricção, eles têm que ser um algodão, eles têm que ser alguém que faça política, que saiba, quando existe esse atrito, esfriar os ânimos, colocar as instituições e o país à frente disso tudo. O Brasil, como um todo, não vem ganhando nada com essa discussão ou com esses embates. Cada qual tem que fazer o seu papel. O Senado, as casas legislativas devem legislar e apresentar propostas para que nós possamos, eventualmente, e até ser justo, se querem mudar como o nosso STF funciona, como que é o ingresso de ministros ali, eles têm o poder para isso através das emendas constitucionais. Eles têm o poder e devem, caso haja uma aclamação popular, ou eles acreditem que tenha que mudar, mudem através do processo legislativo. Agora, você ficar falando que vai tirar, que vai colocar, que vai ameaçar, que vai arrancar de lá, isso não é o papel de cada poder. Nenhum poder tem isso. O judiciário tem o poder de julgar. Ele tem o poder da jurisdição. E o legislativo tem o poder de legislar. E até ali, ele tem que fazer isso. Mas cada qual com a sua ferramenta. Não passando para as agressões, a violência, a chantagem, as ameaças. Tudo isso gera um constrangimento, não só para eles, gera um constrangimento para o país. Vocês postaram mesmo aqui que nós somos manchete no mundo inteiro. Acredito eu que não é legal ou é bonito a gente ver o nosso país nessa escalada de raiva, de agressão, de ataques pessoais, em um momento que a gente devia estar discutindo outras coisas, outras causas. O Legislativo devia estar, sim, aprimorando. Se existe falha no STF, se houve falha nesse julgamento, quem mais teria o poder de modificar? Só o Legislativo. Ele tem a competência absoluta para mudar o Código de Processo Penal. Ele tem a competência absoluta para mudar a Constituição. Ninguém mais pode fazer isso. E agora, ficar lá debatendo, tirando, agredindo o ministro, não traz nenhum quesito, nenhuma modificação que possa estabelecer uma melhora para essa relação. Existem falhas? Sim. Vamos discutir? Vamos, dentro da Casa Legislativa. Tá certo. Eduardo Milhomens, advogado criminalista, mais uma vez, muito obrigada, viu, por atender o nosso chamado, obrigada por participar, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre tudo isso que vem acontecendo no nosso país. Uma ótima noite para você e até uma próxima. Obrigado, Círia. Muito boa noite, André, Círia, muito obrigado.